Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, continuando a nossa apostila, nós começamos então o capítulo 6, né? Falando sobre medidas de volume. Fizemos alguns exemplos sobre como calcular o volume. Agora a gente vai continuar aqui calculando o volume do paralelepípedo e do cubo. O cálculo para o volume é o mesmo sempre: comprimento vezes altura vezes largura, tá? Então, comprimento vezes altura vezes largura. Por exemplo, se eu tiver uma peça lá com 3 centímetros de comprimento, 2 centímetros de altura e 4 centímetros de largura. Então, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4 é 24. Mas como que é comprimento, altura e largura? Bom, vai ter o desenho lá assim, mais ou menos assim, ó, tá? Tem um desenho mais ou menos assim. Então, essa parte aqui de baixo da figura vai ser o comprimento. Essa parte aqui vai ser a altura e essa parte aqui lateral do ladinho lá vai ser a largura da peça, tá? Então, comprimento vezes altura vezes largura, tá? A ordem não tem importância, multiplicação de fatores, né? A ordem do fator não altera o produto, tá? Tá, então, para a gente calcular o volume de qualquer peça, seria isso: comprimento vezes altura vezes largura. Aqui nós temos um exemplo, olha, eu tenho duas peças, um bloco A e um bloco B. Eu quero saber qual é o volume dos dois blocos juntos. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um de cada um separado. Primeiro eu vou fazer o bloco A, depois eu faço o bloco B. Aí no final eu vou somar os dois, tá? Então olha aqui, ó. No bloco A eu tenho 2 centímetros de largura, 4 centímetros de altura e 3 centímetros de comprimento. Então, calculando o bloco A, ó, 3 centímetros de comprimento, 4 de altura, 2 de largura. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24 centímetros cúbicos, tá? O volume sempre é em centímetros cúbicos, ou metro cúbico, ou decímetro cúbico, tá bem? Esse 3 sempre tem que ser em cima. Por quê? Porque nós temos 3 medidas aqui, ó, tá? Então, calculei o volume do bloco A. Agora eu vou calcular o volume do bloco B. O bloco B tem a mesma largura do bloco A, tá? A mesma largura, porque eles são tem a mesma largura os dois. Só vai mudar o quê? O comprimento e a altura, tá? Então, calculando agora o bloco B. O bloco B tem 2 centímetros de comprimento, 2 de largura e 1 centímetro de altura. Então, substituindo, ó, bloco B, volume do bloco B. 2 de comprimento, 1 de altura e 2 de largura. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4 centímetros cúbicos. Então, aqui eu calculei o volume do bloco A e aqui eu calculei o volume do bloco B. Eu quero saber qual que é o volume total das duas figuras, basta somar as duas. Então, o volume total é o volume do bloco A mais o volume do bloco B. 24 do bloco A, 4 do bloco B. 24 mais 4, 28 centímetros cúbicos, tá? Então, aqui nós calculamos o volume da figura total, certo? Das duas juntos. Porém, para calcular, eu tenho que separar, fazer primeiro de um e depois do outro e somar no final, tá bom? Nesse exemplo aqui, eu tenho aqui uma peça, ó, não está muito bem desenhado não, mas tem as medidas certinhas aqui. Essa peça, ela está faltando aqui um pedaço, ó, ela tem um buraco no meio, tá? O que eu vou fazer? Eu quero calcular o volume total dessa peça, só que essa peça está faltando um pedaço aqui no meio. Eu vou ter que fazer a mesma coisa que isso aqui, vou ter que fazer a mesma coisa, vou calcular primeiro da peça inteira, depois desse pedaço que está faltando, só que ao invés de somar no final, eu vou subtrair, tá? Então, primeiro aqui a gente vai fazer o quê? Ó, a peça total tem 4 centímetros de comprimento, tem 5 centímetros de altura e tem 2 centímetros de largura. Então, vamos calcular o valor da peça? Olha lá, 2 centímetros de... desculpa, aqui embaixo. Ó. 4 centímetros de comprimento, ó, 4 centímetros de comprimento, 5 centímetros de altura, a altura da peça, e 2 centímetros de largura, tá? Então, calculando, ó, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 2, 40 centímetros cúbicos. Essa peça inteira teria, então, 40 centímetros cúbicos, mas, o que acontece? Está faltando uma parte dela, está faltando um pedacinho dela aqui. O que eu vou ter que fazer? Agora eu vou calcular esse pedaço. Ó, aqui ele já fala que a altura aqui é de 3 centímetros. Então, esse pedaço é 3 centímetros.
Qual que é a largura dessa peça? Olha, se a peça é 2 centímetros de largura, aqui também vai ter 2 centímetros de largura. A largura não muda, tá? Só vai mudar o comprimento e a altura, tá bom? Então, se eu tenho 2 centímetros de largura aqui, aqui obviamente vai ser 2 centímetros também, tá? Então, lá, 2, vou pegar uma caneta vermelha, 2 centímetros também. O comprimento, qual que é o comprimento? O comprimento você vai ter que deduzir. Por exemplo, a peça inteira tem 4 centímetros de comprimento. Aqui tem 1 centímetro, né, esse pedaço, e esse pedaço tem 1 centímetro. Então, 1 mais 1, 2. Para 4 falta quanto? Falta 2. Então, esse pedaço aqui, ó, que está faltando, ele vale 2 centímetros. Então, o comprimento vai ser 2 centímetros, certo? Então, eu já descobri o comprimento, descobri a altura e já tenho a largura. Agora eu vou calcular, tá? Então, primeiro o que nós fazemos? Primeiro calculamos da peça inteira. Agora a gente calcula da parte que está faltando, da parte 2, tá? Então, como que é? Volume é igual comprimento vezes altura vezes largura. Olha aqui. O comprimento nós descobrimos que é 2 centímetros. A altura nós descobrimos que é 3 centímetros, que já tem no exercício. E a largura é o 2 centímetros, que é o mesmo daqui de baixo, tá? Então, é o mesmo daqui de baixo a largura, certo? Calculando, então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12 centímetros cúbicos, tá? Então, quanto que eu tenho? Qual que é o valor do volume dessa peça? O volume dessa peça é o volume total, né, da peça inteira, menos a parte que está faltando. Então, a peça total era 40 centímetros cúbicos. A parte que está faltando, esse buraco aqui na peça, ela tem 12 centímetros cúbicos. 40 menos 12, 28 centímetros cúbicos, tá? Então, sempre quando tiver uma peça faltando uma parte, primeiro eu vou ter que calcular ela inteira e depois descontar essas partes. Na apostila de vocês, nós temos uns exemplos aqui, ó. Não vou mostrar essa parte que está resolvida, mas olha aqui. Aqui eu tenho... aqui eu tenho 7 centímetros de comprimento, 7 de altura, 2 de largura. Mas aqui, ó, tá faltando uma parte aqui, tá faltando uma parte aqui. Então, primeiro eu calculo ela inteira, né? 7 de comprimento, 7 de altura e 2 de largura. Calculo inteiro. Depois eu vou calcular essa parte aqui e depois essa parte aqui. Aí eu subtraio, né? Pego a parte total e desconto. Faço menos esse e depois menos esse. Aí eu vou achar o valor da peça, tá? Nesse outro exemplo aqui também, a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui. Aqui eu posso dividir a figura do jeito que eu quiser, né? Então, aqui ele fez o quê? Primeiro calculou aqui, ó, comprimento, largura e altura, tá? Depois ele calculou o valor dessa peça aqui, certo? Então, você tem que... resumindo, então, primeiro calcula a peça total e depois vai descontando as partes que estão faltando, certo? Então, essa aulinha aqui para vocês resolverem sobre volume de paralelepípedos ou cubo, tá? Ou volume em geral. Qualquer dúvida, vocês me chamam.